Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto, e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos, e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente, até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus, e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho, então, lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido, e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Meus irmãos, a liturgia deste domingo, e em especial o Evangelho, vai tratar daqueles que
necessitam da misericórdia de Deus e que são alcançados pela misericórdia de Deus. E eu e você podemos dizer, né? Eu preciso da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Jesus aqui foi criticado por alguns fariseus e mestres da lei, porque ele andava com os pecadores, fazia refeição com os cobradores de impostos. Ele foi criticado por conta disso. E Jesus estava com os pecadores para se tornar um pecador? Não. Jesus estava com o pecador para que o pecador se tornasse santo. Jesus não queria se contaminar com o mal, mas o bem que havia nele, ele queria contagiar aquele que estava no mal para que ele pudesse ser uma boa pessoa de bem. E aí Jesus contou algumas parábolas, contou a parábola da moeda perdida, contou esta breve parábola, né, das 100 ovelhas e que uma se perde e esse pastor vai ao encontro então desta ovelha que se perdeu e cheio de alegria quando a encontra, faz festa. Como a mulher que também fez festa ao achar aquela moeda, aquela dracma perdida. E depois, esta parábola conhecidíssima de nós, do Pai das misericórdias, do Pai misericordioso ou Filho pródigo, onde também o Pai se alegra porque ele teve o seu filho de volta. Ele fez uma grande festa porque o filho voltou para casa. Eu não sei onde você está hoje. Eu digo espiritualmente. Se você está em Deus ou se você não está em Deus. Mas eu quero dizer para você que o Pai está esperando por você. E Ele se alegra com o seu retorno. Ele faz festa. Muitos se dizem justos, muitos se dizem santos. Tudo bem, mas o Senhor se alegra mais ainda, porque você se volta para Ele, porque você recebe o amor dEle. E diante de tantos detalhes que este Evangelho nos apresenta, eu quero destacar aqui o Pai que se alegra por um só pecador que se converte. Ele se alegra porque você se volta para Ele. O Pai se alegra como Ele foi correndo ao encontro daquele filho, daquele segundo filho, né? O filho mais novo que saiu de casa. E o filho mais novo nos representa, viu? O filho mais velho é representado por Israel, o povo da promessa, mas que infelizmente se revoltou com o pai, não é? Nós somos o segundo filho, os pecadores, a ovelha perdida. Mas nosso Senhor se alegrou com aquela ovelha que voltou para Ele. Correu ao seu encontro, o abraçou, o cobriu de beijos, deu um anel para ele, deu sandálias, deu uma veste, deu um banquete. Está vendo o que te espera? O Senhor quer dar a aliança, a nova aliança a você. O Senhor quer te dar uma veste nova. O Senhor quer te dar um banquete, quer te dar o céu. Por isso se converta, se volte para Ele. Por isso nos convertamos, sigamos a Ele. E vamos pedir a graça a nosso Senhor que nós também sejamos misericordiosos. Tem muitas ovelhas perdidas por aí, não tem? Que você seja canal da graça de Deus. Que você seja um pai misericordioso que não acusa. O pai poderia ter acusado aquele filho. Eu não quero saber de você. O pai acolheu aquele filho. Não o tratou como empregado. Meus irmãos, não tratemos os nossos irmãos pelo pecado que eles têm, mas tratemos os nossos como filhos de Deus e os acolhamos. Claro, que eles se arrependam, que eles deixem de pecar, mas o acolhamos no nosso coração e apresentemos Ele ao Pai. Sejamos
canal da misericórdia para os nossos. Sejamos expressão, sejamos o rosto do Pai das Misericórdias para os nossos.